como um homem que tem dedicado sua vida à mais clara e elevada ciência, que é o estudo da matéria, posso dizer-lhe, como resultado da minha pesquisa sobre o átomo, o seguinte: não há a matéria como tal. Toda a matéria se origina e existe apenas em virtude de uma força que proporciona vibração à partícula de um átomo e mantém esse diminuto sistema solar atômico junto. Devemos assumir que, por trás dessa força, existe uma mente consciente e inteligente. Essa mente é a matriz de toda a matéria. Max Planck, pai da física quântica. Max Planck é um dos fundadores da ciência moderna. E ao final de décadas de estudo exclusivamente sobre as propriedades e a essência da matéria, ele apontou, ao final da vida, uma conclusão científica sobre a existência de Deus. Por meio da mais pura e elevada ciência, Planck aponta para a existência de um ser divino, que ele chama de mente e consciente inteligente. Mas nós, em nossos fundamentos e conhecimentos filosóficos e religiosos, podemos chamar de Alá, Jeová, Cristo, não importa. Há um ser extramatéria, consciente e inteligente, mantendo tudo o que existe. E usando as fontes religiosas mais elevadas, podemos fazer uma união do que Max Planck disse com outros fundamentos religiosos também de muita confiabilidade, como o caso do Evangelho de João, que, claro, ratifica, enfatiza a existência de Deus, mas adianta dizendo que Deus é Espírito. E como a própria Bíblia diz, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, segundo a Gênese. Então, obviamente, dessas duas informações religiosas, podemos dizer também que somos Espírito. Mas será que a física moderna, que por meio de Max Planck já aponta a existência de Deus, e vou dizer mais, não é só Max Planck. Einstein declarava a céu aberto que não queria saber como Deus criou o mundo, só queria saber dos seus pensamentos. Então, os dois mestres da física atual não tinham dúvidas sobre a existência de Deus e se expressavam de forma diferente. Porém, nós, já muito gratos a esses dois mestres científicos por nos confirmarem a existência de Deus, nós vamos perguntar a eles, por meio do que eles mesmos pesquisaram, se eles têm informações sobre os mundos dos espíritos. Será que a física moderna pode nos dar bases também para concluir o espírito, que, segundo a religião, nós também somos e Deus também é? Nós usaremos informações da doutrina espírita porque ela possui três fundamentos. Ela é religiosa, ela é filosófica, mas também é científica. Então, entendemos que ela é bastante adequada para que possamos traçar esse paralelo, conferindo se há informações da física moderna que nos confirme, além de Deus, como os próprios mestres científicos já falaram, mas também o Espírito. Claro que na doutrina espírita a nossa grande base será Chico Xavier, e é com ele que nós estudaremos a física moderna e compararemos
as fontes científicas e espirituais ao mesmo tempo. Então, de um lado, temos informações apresentadas pelo espírito André Luiz, psicografadas pelo médium Chico Xavier, que descreve esses mundos, como já comentamos, onde, por exemplo, há casas, famílias reunidas em torno de uma mesa para uma alimentação frugal, mas ainda assim uma alimentação física, pessoas indo ao banheiro. A dona da casa, por exemplo, conquistou a casa por meio de um trabalho duro, realizado. É um trabalho espiritual, porém foi trabalho. Casas com ruas, shopping centers, locais de compra, praças, teatros e assim por diante. Havia até uma jovem que não queria ficar naquele mundo, queria voltar para a Terra. Coisas ao mesmo tempo elevadas, mas com muita coisa material também. E do outro lado temos duas equações da física moderna que dispensam apresentações. A primeira é a famosa equação da relatividade, que iguala a energia à massa, multiplicado pelo quadrado da velocidade da luz. E a segunda é a famosa fórmula de Planck, que iguala a energia a uma constante do próprio Planck, vezes a frequência. O grande professor de universidades e também formado na Unicamp em astrofísica, mas também médium e ufólogo Laércio Fonseca, tem divulgado nas redes sociais e principalmente no YouTube uma relação profunda entre a ciência moderna e a espiritualidade, pouco mencionada, pouco citada por outros autores e por outros divulgadores de realidades, seja científicas ou espirituais. Ele usa o raciocínio do grande físico de Broglie, que começou como historiador, mas acabou ganhando o Prêmio Nobel de Física, para usar ele de base para a nossa relação ciência e espiritualidade. De Broglie pegou as duas equações aí que temos à esquerda e pura e simplesmente igualou-as, ou seja, já que tudo é energia, podemos dizer que massa vezes o quadrado da velocidade da luz é igual a constante de Planck vezes F. E passando a constante da luz para o lado da direita, isolando a massa na equação, temos que massa é igual a uma constante H sobre C2 vezes a frequência. Pegando o H sobre C2 e dizendo que ela é uma constante, temos que a massa é igual a K, né, uma constante K, que foi extraída, né, da equação, vezes a frequência. Ou seja, a massa ela não é só energia, mas ela varia em função de frequência. Vamos aproveitar, isolando essa equação simplificada. Professor Laércio Fonseca, usando o raciocínio, já que massa pode ser expressa em função de frequência, e massa, ela também é energia, assim como a energia luminosa da luz pode ser dividida em 7 espectros, em 7 cores, assim como a energia do som pode ser dividido em 7 notas musicais, a massa também teria ela mesma 7 frequências básicas, 7 padrões básicos aonde ela possa se expressar. E toda a matéria que estamos vendo, que vamos batizar de F3 como frequência específica do universo físico que nós estamos vendo, que expressaria uma massa 3, nada mais é do que a famosa energia ou matéria bariônica, que é o universo que vemos físico ao nosso redor. Mas que haveria também outras frequências aonde o universo se expressa como matéria. Então, acima do plano físico ou da matéria física, teria uma matéria, uma realidade, umas massas da frequência F4, onde no caso da Terra seria uma Terra inteira que envolve e engloba a Terra física, de frequência F4. Acima dela uma F5, cada vez mais sutil, porém uma Terra ainda, uma F6, uma F7, e até aí é onde nós podemos afirmar que conhecemos.
Estamos começando com F3, apenas para guardar o raciocínio ou aproximar o raciocínio das frequências que poderiam ser entendidas pela física com as informações espirituais, que dizem que são mais ou menos essas as frequências que existem, onde se estabilizam realidades nos planos espirituais. E cada uma delas teria um nome, que depende muito da linha espiritual que se entende, que o próprio professor Laércio Fonseca também fala de uma outra um pouco diferente, mas seriam esses nomes aí: umbral, superior, ascensionados e divinos. E aonde a frequência não seria F3, ou seja, tudo que não é F3, nós podemos chamar de planos espirituais, porque não são visíveis para nós, por causa da diferença de frequência. E como as cores do arco-íris, elas estariam sendo divididas e variadas, notando já, destacando que notem que não há muita não há uma linha divisória clara. Há sim as cores azul, vermelho, amarelo, etc. Há sim as frequências bem definidas, bem conhecidas, porém há nuances entre uma cor e outra, onde a fronteira não é muito clara. E também temos a F1 e a F2, que são chamadas trevas e abismo. Por isso chamamos a frequência do plano físico de F3. Esta divisão que nós apresentamos tem a vantagem, ela difere, claro, da do professor, mas tem a vantagem de casar melhor com as informações espirituais recebidas. E como nós já comentamos, tudo que não é da frequência F3 pode ser considerado plano espiritual, de maneira que tem frequências até abaixo das nossas, ou seja, existem terras dentro da Terra física, mas que estão em frequências diferentes. Por isso não adianta cavar a Terra e buscar nada. Sendo F3, você só vai encontrar matéria F3. Teria que haver uma diferença de frequência, entrarmos nas frequências diferentes para entendermos, ou vermos, ou percebermos esses mundos. De forma que estaríamos aqui na Terra, né, como uma boneca matriosca, que está sendo mostrada aí no vídeo, uma dentro da outra, apenas diferenciadas pela frequência. E também, acompanhando o raciocínio, notem que já destacamos que não há uma diferença clara, uma linha clara entre as cores. Não se sai do vermelho para o amarelo imediatamente, há o laranja, há tons que vão chegando de uma cor para outra. Ou seja, as cores estão definidas, porém as nuances também existem, ou seja, os mundos vão se sutilizando, eles vão elevando-se de patamar, vão ficando em frequências mais elevadas, e no caso do plano famoso do nosso lar, ela estaria num limite próximo às zonas superiores, mas ainda poderia ser considerado umbral. E neste plano do nosso lar já existe, claro, mais tecnologia, mais sutilidade. O pensamento lá já é mais sensível, ela já atua sobre objetos, pode-se plasmar coisas dependendo do nível do ser que está lá. Porém, tecnicamente, até onde sabemos, ainda é considerado umbral. O próprio professor Laércio Fonseca chama de penumbral, mas os termos dependem de cada um. É só para mostrar que existem nuances. E lá mais lá para cima, né, por exemplo, nos ascensionados, a sutilização, a elevação, a sublimação, não dá para a gente dizer ou descrever o mundo como ele seria, mas há muito mais luz. Dizem que ainda há cidades, mas elas são de uma luminosidade, de uma sutilidade difícil de descrever e uma beleza ainda inimaginável. E assim por diante. O divino, então, já dá para imaginar que é de difícil descrição. E entre esses planos, destacamos a sutilidade de novo. Então existem outras, terras ou frequências intermediárias, onde existem povoados, aglomerados, etc. Varia muito, mas podemos dizer que cada frequência ou cada tom desse haveria uma realidade espiritual que poderia ser percebida ou vivida. Mas as principais cores é onde estaria a maior parte das realidades. Espera aí, então a Terra
tem terras dentro da Terra, quer dizer que temos terras embaixo, temos terras em cima, nós estamos um pouco abaixo do meio delas. Mas como é que é isso? Se eu, daqui da Terra, quando eu olho para cima, eu não vejo um monte de terra, não estou soterrado em nada, eu vejo o céu azul e o sol radiante no horizonte. Como é que isso poderia acontecer? Nós já comentamos, mas vamos reforçar o raciocínio. A matéria que estamos vendo é toda a matéria que está numa determinada frequência. Nós só interagimos com ela, assim como uma rede ou uma antena de radiodifusão que nós colocamos aí embaixo à direita. Se nós colocarmos uma rádio, essa rádio ela está, por exemplo, sintonizada numa partida de futebol. E do lado dela, podemos botar do lado mesmo, podemos estar numa outra frequência assistindo ou escutando ópera. As duas realidades, elas coexistem. A antena de radiodifusão, ela transmite uma infinidade de informações, realidades e eventos, só que em frequências diferentes. Elas coexistem. Depende do rádio captar a frequência que lhe interessa. Esse raciocínio serve para, como energia, que é uma energia eletromagnética, a onda do rádio, usar um raciocínio idêntico para mostrar que o que estamos vendo, nós estamos interagindo com a frequência que casa com a frequência F3. Porém, há pessoas que estão, vamos dizer, na frequência F4, que só percebem um Sol, vou repetir, um Sol, na frequência F4. Eles não percebem F3. E subindo e sutilizando, tem F5 e por aí, e assim vai. Resumindo, só podemos interagir de forma convencional com o que estiver na mesma frequência F3. Todas as demais terras que estejam com frequência tanto acima como abaixo da nossa são ao mesmo tempo invisíveis e intangíveis para nós. Porém, lembrem-se que nós comentamos que essas frequências não são estanques, há nuances entre elas. Então, assim como temos todo o universo, não estamos falando só da Terra, hein, pessoal? Todo o universo da frequência F3, com as suas energias, é o que nós constatamos. Podemos também dizer que as outras frequências têm as suas interações gravitacionais dentro da sua frequência, mas também as nuances devem interagir entre si. Ou seja, teorizamos aqui que os planos espirituais de frequência mais próximas da F3 possam ser a causa da famosa e intrigante matéria escura, que tem características que batem perfeitamente com o que estamos comentando aqui. Pois há interação gravitacional forte que mantém as galáxias unidas e os aglomerados de galáxias também, porém ela é tanto intangível como invisível. Ou seja, é possível que estejamos comentando uma descoberta científica e antecipando também outros aspectos dessa verdade que vem não só da física moderna, como da astrofísica. Assim, podemos concluir que a física moderna nos dá base para compreendermos não só a existência de Deus, como dos diversos mundos e planos espirituais.